Capítulo 3. Levei muito tempo para compreender de onde viera. O príncipezinho que me fazia milhares de perguntas não parecia sequer escutar as minhas. Palavras pronunciadas ao acaso. É que foram, pouco a pouco, revelando tudo. Assim, quando viu pela primeira vez meu avião, não vou desenhá-lo aqui, é muito complicado para mim. Perguntou-me bruscamente: que coisa é aquela? Não é uma coisa. Aquilo voa. É um avião. O meu avião. Eu estava orgulhoso de lhe comunicar que eu voava. Então ele exclamou: como? Tu caístes do céu? Sim, disse eu modestamente. Como é engraçado! E o príncipezinho deu uma bela risada que me irritou profundamente. Gosto que levem a sério as minhas desgraças. Em seguida, acrescentou então: tu também vens do céu? De que planeta és tu? Vislumbrei-me com um clarão no mistério da sua presença. Interroguei bruscamente: tu vens então de outro planeta? Mas ele não me respondeu. Balançava lentamente a cabeça, considerando o avião. É verdade que nisto aí não podes ter vindo de longe. Mergulhou então num pensamento que durou muito tempo. Depois, tirando do bolso meu carneiro, ficou contemplando o seu tesouro. Poderão imaginar que eu ficara intrigado com aquelas semiconfidências sobre os outros planetas. E esforcei-me então por saber mais um pouco. De onde vens, meu bem? Onde é a tua casa? Para onde queres levar meu carneiro? Ficou meditando em silêncio e respondeu depois: o bom é que a caixa que me deste poderá de noite servir de casa. Sem dúvida. E se tu fores bonzinho, darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia. É uma estaca. A proposta pareceu chocá-lo. Amarrar? Que ideia esquisita! Mas se tu não o amarras, ele vai-te embora e se perde. E meu amigo deu uma nova risada. Mas onde queres que ele vá? Não sei. Por aí, andando, sempre para frente. Então o príncipezinho observou. Muito sério. Não faz mal. É tão pequeno onde moro. E depois, talvez com um pouco de melancolia, acrescentou ainda: quando a gente anda sempre para frente, não pode mesmo ir longe. Capítulo 4. Eu aprendera, pois, uma segunda coisa importantíssima. Seu planeta de origem era pouco maior que uma casa. Não era surpresa para mim. Sabia que além dos grandes planetas Terra, Júpiter, Marte ou Vênus, aos quais se deram nome, há centenas e centenas de outros, por vezes tão pequenos que mal se veem no telescópio. Quando o astrônomo descobre um deles, dá-lhes por nome um número, chamando, por exemplo, asteroide 3251. Tenho sérias razões para supor que o planeta de onde vinha o príncipe era o asteroide B612. Esse asteroide só foi visto uma vez ao telescópio.
em 1909, por um astrônomo turco. Ele fizera na época uma grande demonstração de sua descoberta num congresso internacional de astronomia, mas ninguém lhe dera crédito por causa das roupas que usava. As pessoas grandes são assim. Felizmente, para a reputação do asteroide B612, um ditador turco obrigou o povo, sob pena de morte, a vestir-se à moda europeia. O astrônomo repetiu sua demonstração em 1920, numa elegante casaca. Então, dessa vez, todo mundo se convenceu. Se lhes dou esses detalhes sobre o asteroide B602 e lhes confio seu número, é porque causa das pessoas grandes. As pessoas grandes adoram os números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, elas jamais se informam do essencial. Não perguntam nunca qual o som da sua voz, quais os brinquedos que prefere. Será que coleciona borboletas? Mas perguntam: qual a sua idade? Quantos irmãos ele tem? Quanto pesa? Quanto ganha seu pai? Somente então é que eles julgam conhecê-lo. Se dizemos às pessoas grandes: vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, gerânios na janela, pombas no telhado, elas não conseguem de modo nenhum fazer uma ideia da casa. É preciso dizer-lhes: vi uma casa de 600 conto. Então, eles exclamam: que beleza! Assim, se a gente lhes dissera a prova de que o príncipezinho existia e que ele era encantador, que ele ria e que ele queria um carneiro. Quando alguém quer um carneiro, é porque existe. Elas darão de ombros e nos chamarão de crianças. Mas se dissermos: o planeta de onde ele vinha é o asteroide B602, ficarão inteiramente convencidos e não amolarão com perguntas. Elas são assim mesmo. É preciso não lhes querer mal por isso. As crianças devem ser muito indulgentes com as pessoas grandes. Mas nós que compreendemos a vida, nós não ligamos aos números. Gostaríamos de ter começado essa história à moda dos contos de fada. Teria gostado de dizer: era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele e que tinha necessidade de um amigo. Para aqueles que compreendem a vida, isso parecia sem dúvida muito mais verdadeiro. Porque eu não gosto que leiam meu livro livianamente. Dai-me tristeza narrar essas lembranças. Faz já 6 anos que meu amigo se foi com seu carneiro. Se tento descrevê-lo aqui, é justamente porque não quero esquecer. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo tem amigo. E eu corro o risco de ficar com as pessoas grandes, que só se interessam por números. Foi por causa disso que comprei uma caixa de tinta e alguns lápis também. É duro pôr-se a desenhar na minha idade, quando nunca se fez outra tentativa além das jiboias fechadas e abertas dos longínquos 6 anos. Experimentei, é claro, fazer os retratos mais parecidos que pude, mas não tenho muita esperança de conseguir. Um desenho parece passável, outro já é inteiramente diverso. Engano-me também no tamanho. Ora o príncipezinho está muito grande, ora pequeno demais. Hesito também quanto à cor do seu traje. Vou arriscar então, aqui e ali. Enganar-me-ei, provavelmente em detalhes dos mais importantes, mas é preciso desculpar,
Meu amigo nunca dava explicações. Julgava-me, talvez semelhante a ele, mas infelizmente não sei ver carneiros através de caixas. Sou um pouco como as pessoas grandes. Acho que envelheci. Capítulo 5. Dia a dia eu ficava sabendo mais alguma coisa do planeta, da partida, da viagem. Mas isso devagarinho, ao acaso das reflexões, foi assim que vim a conhecer, no terceiro dia, o drama dos baobás. Dessa vez ainda foi graças ao carneiro, pois bruscamente o principezinho me interrogou, tomando de grave dúvida. É verdade que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, que bom! Não compreendi logo por que era importante que os carneiros comessem arbustos, mas o principezinho acrescentou. Por conseguinte, eles comem também os baobás? Fiz notar ao principezinho que os baobás não são arbustos, mas árvores grandes como igrejas, e que mesmo que ele levasse consigo todo um rebanho de elefantes, eles não chegariam a dar cabo de um único baobá. A ideia de um rebanho de elefantes fez rir o principezinho. Seria preciso botar um por cima do outro. Mas notou em seguida, sabiamente, os baobás, antes de crescer, são pequenos. É fato, mas por que desejas tu que os carneiros comam os baobás pequenos? Porque haveria de ser, respondeu-me, como se tratasse de uma evidência, e foi-me preciso um grande esforço de inteligência para compreender sozinho esse problema. Com efeito, no planeta do principezinho havia, como em todos os outros planetas, ervas boas e más. Por conseguinte, sementes boas de ervas boas, sementes más de ervas más. Mas as sementes são invisíveis, elas dormem no segredo da terra até que num cime de despertar, então ela espreguiça e lança timidamente para o sol um inofensivo galinho. Se é de roseira ou de rabanete, podemos deixar que cresça à vontade, mas quando se trata de uma planta ruim, é preciso arrancá-la logo, mas a tenhamos conhecido. Mal a tenhamos conhecido. Ora, havia sementes terríveis no planeta do principezinho, as sementes de baobá. O solo do planeta estava infestado e um baobá, se a gente custa a descobri-lo, nunca mais se livra dele. Atravanca todo o planeta, perfura-o com suas raízes, e se o planeta é pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba rachando. É uma questão de disciplina, me disse mais tarde o principezinho. Quando a gente acaba a toalete de manhã, começa a fazer com cuidado a toalete do planeta. É preciso que a gente se conforme em arrancar regularmente os baobás logo que se distinguem das roseiras, com as quais muitos se parecem quando pequenos. É um trabalho sem graça, mas de fácil execução. Um dia aconselhou-me a tentar um belo desenho que fizesse essas coisas entrarem de uma vez na cabeça das crianças. Se algum dia tiverem de viajar, explicou-me, poderá ser útil para elas. Às vezes, não há inconveniente em deixar um trabalho para mais tarde, mas quando se trata de baobá,
É sempre uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Havia deixado 3 arbustos. De acordo com as indicações do Príncipezinho, desenhei tal planeta. Não gosto de tomar o tom de moralista, mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido e tão grandes os riscos daquele que se perdessem num asteroide, que ao menos uma vez faço exceção à minha reserva e digo, portanto, meninos, cuidado com os baobás. Foi para divertir meus amigos de um perigo que há tanto tempo os ameaçava, como a mim, sem que pudéssemos suspeitar que tanto caprichei naquele desenho, a lição que eu dava valia a pena. Perguntaram talvez, por que não há nesse livro outro desenho tão grandioso como o desenho dos baobás? A resposta é simples. Tentei, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, estava inteiramente possuído pelo sentimento da urgência. Capítulo 6. Assim eu comecei a compreender pouco a pouco meu pequeno príncipezinho. A tua vidinha melancólica, muito tempo não tiveste outra distração que a doçura do pôr do sol. Aprendi esse novo detalhe quando me disseste na manhã do 4º dia. Gosto muito de pôr do sol. Vamos ver um? Mas é preciso esperar. Esperar o quê? Que o sol se ponha. Tu fizeste um ar de surpresa. E logo depois riste de ti mesmo. Disseste-me, eu imagino sempre estar em casa. De fato, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, está se deitando na França. Bastaria ir à França num minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França é longe demais. Mas no teu pequeno planeta bastava apenas recuar um pouco a cadeira e contemplavas o crepúsculo todas as vezes que desejavas. Um dia eu vi o sol se pôr 43 vezes. E um pouco mais tarde acrescentaste: quando a gente está triste demais, gosta do pôr do sol. Estavas tão triste assim no dia dos 43? Mas o príncipezinho não respondeu. Capítulo 7. No 5º dia, sempre graças ao carneiro, este segredo da vida do pequeno príncipe me foi de súbito revelado. Perguntou-me sem preâmbulo, como se for o fruto de um problema há muito tempo, meditando em silêncio. Um carneiro, se come arbusto, come também as flores? Um carneiro come tudo que encontra, mesmo as flores que têm espinho? Sim, mesmo as que têm. Então, para que servem os espinhos? Eu não sabia. Estava ocupadíssimo naquele instante, tentando destarrachar do motor um parafuso muito apertado. Minha pane começava a parecer demasiado grave e em breve já não teria água para beber. Para que servem os espinhos? O príncipezinho jamais renunciava a uma pergunta, depois que a tivesse feito, mas eu estava irritado com o parafuso e respondi qualquer coisa. Espinho não serve para nada, são pura maldade das flores. Oh! Mas, após um silêncio, ele me disse, com uma espécie de rancor: não acredito. As flores são francas, ingênuas, defendem-se como podem. Elas se julgam terríveis com seus espinhos.
Não respondi naquele instante. Eu pensava, se esse parafuso ainda resiste, vou fazê-lo saltar a martelo. O príncipezinho perturbou-me de novo as reflexões. E tu, pensas então que as flores... Ora, eu não penso nada. Eu respondi qualquer coisa, eu só me ocupo com coisas sérias. Ele olhou-me, estupefato. Coisas sérias? Via-me martelo em punho, dedos sujos de graxa, curvados sobre um feio objeto. Tu falas como as pessoas grandes. Senti um pouco de vergonha, mas ele acrescentou implacável. Tu confunde todas as coisas, misturas tudo. Estava realmente muito irritado. Sacudia ao vento os cabelos de ouro. Eu conheço um planeta onde há um sujeito vermelho, quase roxo. Nunca cheirou uma flor. Nunca olhou uma estrela. Nunca amou ninguém. Nunca fez outra coisa senão somas. E o dia todo repete como tu. Eu sou um homem sério. Eu sou um homem sério. E isso faz inchar-se de orgulho. Mas ele não é um homem. É um cogumelo. Um quê? Um cogumelo. O príncipezinho estava agora pálido de cólera. Há milhões e milhões de anos que as flores fabricam espinhos. Há milhões e milhões de anos que os carneiros as comem. Apesar de tudo, e não será sério procurar compreender por que perdem tanto tempo fabricando espinhos inúteis? Não terá importância a guerra dos carneiros e das flores? Não será mais importante que as contas do tal sujeito? E se eu, por minha vez, conheço uma flor única no mundo, que só existe no meu planeta, e que um belo dia um carneiro pode liquidar num só golpe sem avaliar o que faz? Isso não tem importância? Corou um pouco e continuou em seguida. Se alguém ama uma flor da qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas, isso basta para que ela seja feliz quando a contempla. Ele pensa, minha flor está lá, em algum lugar. Mas se o carneiro come a flor, é para ele bruscamente como se todas as estrelas se apagassem. E isso não tem importância? Não pode dizer mais nada. Pôs-se bruscamente a soluçar. A noite caíra. Larguei as ferramentas. Ria-me do martelo, do parafuso, da sete e da morte, da sede e da morte. Havia numa estrela, num planeta, o meu, a terra, um príncipezinho, a consolar. Tomei-o nos braços, embalei-o e lhe dizia, a flor que tu amas não está em perigo. Vou desenhar uma pequena mordaça para o carneiro, uma armadura para a flor. Eu não sabia o que dizer, sentia-me desajeitado, não sabia como atingi-lo, onde encontrá-lo. Então, misterioso, o país das lágrimas. Continuaremos em outro momento, capítulo 8.